Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo ao programa Agropantanal. Vamos conferir os destaques da edição de hoje. Efeitos da estiagem na agricultura, produção de abacaxi na região metropolitana não emplaca e o produtor tem prejuízo. Devido à falta de água, de chuva, as plantas tiveram uma perda de uns 30% e também na qualidade do fruto, né? O fruto, além de perder os 30% na produção, ainda tem os frutos que são pequenos. E os efeitos da seca também atrapalham a semeadura da soja. E tem preocupação no campo, hein? Porque também os plantios do milho e do algodão podem ter atrasos. Na safra passada, a gente passou de 80% já nesse mesmo período. Então a gente tem um atraso bem significativo com relação à safra passada. A estiagem também afeta a pecuária, tem gado morrendo e pecuaristas buscam alternativas como o bagaço da cana. Trazemos 7 toneladas por semana dessa cana para poder fornecer para o gado, conseguir escapar desse período aí tão crítico. E no quadro Papo com Café tem sustentabilidade. Vamos falar sobre o guardião das águas com a AproSoja e a conservação das nascentes em Mato Grosso. E tem receita especial. Que tal aquele peixe à moda cuiabana? Começamos a edição de hoje falando sobre os efeitos da estiagem na agricultura. Aqui na região metropolitana, infelizmente, a produção de abacaxi praticamente não existe mais, foi dizimada. Embora as chuvas já tenham iniciado, mas ainda não foram suficientes para conseguir trazer para a agricultura a produção que ela precisa. O homem do campo, ao invés de colher riquezas da terra, está colhendo prejuízos. Foram plantados 35 mil pés de abacaxi em abril do ano passado. A colheita deveria ser feita em meados de setembro deste ano, mas a forte seca dos últimos meses afetou a produção. Devido à falta de água, de chuva, as plantas tiveram uma perda de uns 30% e também na qualidade do fruto, né? O fruto, além de perder os 30% na produção, ainda tem os frutos que são pequenos. Mesmo utilizando as técnicas apropriadas para o plantio, o agricultor conta que não conseguiu reverter a situação. A plantação alinhada, toda escalonada, com distanciamento correto, né? A adubagem, a falta hídrica, ela acaba com o plantio. Nesta outra área, a perda foi muito maior. Há 5 anos, seu Getúlio produz abacaxi. E este ano, a seca foi tão severa que parte dos abacaxis plantados ficou assim, queimados. Tudo isso devido às altas temperaturas, o calor excessivo e a falta de água. O abacaxi, apesar dele é uma planta que ele aguenta bastante sol, mas esse ano realmente foi fora de sério a seca aqui. Então o abacaxi não aguentou. Tanto é que está aí, as frutas estão comprovadas aí, os pés morrendo. As frutas não conseguiu nem sair do pé, que a maioria nem produziu. Esse abacaxi tem 18 meses já de plantado e está aí, como você está vendo aí, nem fruta quase você não vê. E o sentimento é de tristeza. Aí a gente até parou, tá vindo só fim de semana porque não tem outra coisa aqui. Chega aqui ver o abacaxi acabado aí, então a gente só tá vindo final de semana e agora é limpar tudo de novo e tentar plantar de novo, porque não tem outra saída. O engenheiro agrônomo da Secretaria de Agricultura de Cuiabá explica que esta situação foi atípica e que a única forma para evitar tanta perda seria o uso do sistema de irrigação. Para Cuiabá, que tem isso muito agravado, por quê? Porque a maioria dos sistemas de produção do município de Cuiabá, eles não são irrigados. E essa limitação causa consequências, né, gravíssimas, né? Principalmente em relação ao aumento do risco produtivo e a condição de que você produz simplesmente no período do chuvoso, fazendo com que o preço da produção caia bastante. Mesmo o solo da região sendo pedregoso, a cultura do abacaxi se adapta muito bem.
Por mais que seja um solo pedregoso, a gente fala solos de gorgulho, né, que tem a apresentação de cascalhos na superfície, mesclado esse cascalho nós temos um solo areno-argiloso que de alguma forma apresenta uma fertilidade. Se você fizer a calagem, as adubações e o manejo adequado, a gente tem sim características para se produzir, né, uma cultura de boa produtividade, entendeu? Mesmo com os prejuízos, os pequenos agricultores não pensam em desistir e dizem que sempre há esperança de um novo recomeço. E agora é limpar tudo de novo e tentar plantar de novo, porque não tem outra saída. Porque não podemos abandonar a propriedade aí, né? Se a gente desiste, isso aqui deixa de entrar na mesa da população, né? É um alimento que vai faltar na mesa dos cuiabanos. Então a gente luta, hoje estou com essa dificuldade, mas a gente agora no fim do ano, no começo do ano, eu já vou aumentar o plantio e se Deus quiser eu vou conseguir entrar com a irrigação. Aí eu vou ter um plantio melhor. Nossa, quanta tristeza dá, né? É praticamente um ano inteiro de trabalho árduo, trabalho duro, perdido. E a gente viu ainda o produtor falando, né? Se Deus quiser, o ano que vem eu vou ter irrigação. Era para todo mundo da agricultura familiar conseguir ter esse mecanismo. É uma tecnologia tão simples, mas é muito necessária. É água, a matéria-prima praticamente quase que principal para que qualquer cultura alavanque, né? Mas aqui a questão é que muitas vezes o agricultor não tem a titulação da terra, tem dificuldade no acesso ao crédito, porque ele sabe, né, o que é o ideal para que ele consiga ter uma boa produção. Mas a gente está torcendo aqui para que a chuva enfim chegue, ela está avançando já, mas infelizmente o longo período de estiagem acabou acarretando, né, todos esses danos aí para a produção agrícola. E olha só, ainda falando sobre isso, a soja também, né, a rica soja, passa por esses abalos. Segundo o IMEI, o Instituto Mato Grossense de Pesquisas Agropecuárias, ainda não avançou muito não o percentual da semeadura do grão. Então a gente vai agora com a repórter Ieda Magossi, que vai contar pra gente o quanto avançou ou deixou de avançar o plantio da soja. Ieda? Até o final de outubro deste ano, o percentual de semeadura de soja foi de 54%, isso de acordo com a AproSoja. E quem vai dar mais detalhes sobre o plantio da soja este ano é a gerente de defesa agrícola aqui da AproSoja. Jerusa, então explica para a gente como é que ficou essa questão da semeadura, né? Foram 54% até o final de outubro. Esse número, né? O quanto que foi abaixo em relação às safras anteriores? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Em relação à semeadura do ano passado, nós estamos com um percentual bem abaixo, em média aí 25%, né? E com relação à média dos últimos 5 anos, nós estamos com um percentual quase 15% abaixo. Né? Ano passado, na média dos últimos 5 anos, nós tínhamos mais ou menos, nessa época, um percentual de 65%. Né? Na safra passada, a gente passou de 80% já nesse mesmo período. Então, a gente tem um atraso bem significativo com relação à safra passada. Agora, existem regiões, por exemplo, que são consideradas mais críticas em relação ao plantio? Sim, a região oeste, nesse ano, né, ela está com um acumulado de chuva muito abaixo, né, do que é esperado para a região. E no mês de novembro, essa característica tende a perdurar. Então, nós vamos ter aí, está previsto uma redução de aproximadamente 42% no volume de chuva para a região oeste. As demais regiões estão estabilizadas. Agora, em relação à colheita, né? Essa questão que tem afetado agora o plantio, isso vai atingir a colheita? Sim, apesar dos produtores estarem utilizando um ciclo, né, mais curto, provavelmente a gente vai ter uma extensão, uma colheita um pouco mais tardia. Né? No entanto, pelos dados que nós temos, esse atraso na colheita com relação à média dos últimos 5 anos vai ficar em torno de uma semana. Agora, em relação à qualidade dessa produção, já que ela está sofrendo agora logo no início do plantio, né? O que a gente pode avaliar assim, de uma forma, como se fosse uma avaliação assim, pré-avaliação ainda em relação ao plantio? Toda vez que a gente
tem plantios fora, né, do período ideal, a gente pode acarretar uma redução na produção, né? No entanto, com relação à qualidade dos grãos, a gente tem que aguardar um pouco mais, né, para ver se a gente tem a estabilização das chuvas, se a gente vai ter chuva considerada durante o enchimento de grãos, né, e principalmente o volume de chuvas no período da colheita. Agora, em relação às outras culturas, né, como o algodão, o milho, eles também podem ser afetados? Muito provavelmente com esse atraso no plantio, né, a janela do milho ela vai ficar um pouco mais restrita assim, do plantio, assim como a janela do algodão. Então, tem-se uma projeção de que pelo menos 20% da safra do milho seja semeada fora da janela ideal. Mas isso a gente só vai saber ainda lá na frente, né? Isso, tem que aguardar mais um pouco, né? Porque os trabalhos estão avançando, as chuvas estão se estabilizando no estado todo, então eu acredito que vai ter um aumento aí bem expressivo do percentual de plantio ainda nessa semana. Ok, então, Jerusa, muito obrigada pelas suas informações. E o que a gente espera, Nayara e Luciana, é que as chuvas se normalizem e que a produção, né, do nosso estado não seja prejudicada. Ok, Edu, obrigada pelas informações e a gente vai ficar aqui, olha, torcendo para que a chuva avance ainda mais em Mato Grosso, né? Até porque se atrasa o plantio da soja, consequentemente, como nós vimos aí na reportagem, também acabam atrasando as culturas de milho e algodão e aí é prejuízo financeiro na certa, até porque tem contratos internacionais que precisam ser cumpridos. Aí desencadeiam o efeito dominó. Mas vamos torcer aí, né, pedir para o Divino mandar chuva em todas as regiões daqui de Mato Grosso e que as pragas não apareçam, né? Bom, e falando então em chuva, está na hora da gente conferir a previsão do tempo. É o Aproclima e a Marcela Lírio que traz para a gente todas as informações do tempo. Vamos ver. Vamos ver a previsão do Aproclima para esta semana. Olha só, a chuva continua tímida em praticamente todo o estado. Teremos pancadas isoladas em alguns pontos do mapa, começando pelo norte e descendo até o centro-sul. A partir de sexta-feira, a chuva deve se espalhar por todas as regiões, mas com pouca intensidade, não ultrapassando os 50 milímetros. Com o retorno das chuvas, ainda que irregulares, o plantio chegou aos 54% da área prevista. Os produtores têm intensificado os trabalhos no campo, aproveitando a umidade do solo. E por falar nisso, temos um armazenamento considerável, acima de 80% em Alta Floresta, Sinop, Canabrava do Norte, Água Boa e Rondonópolis. E essas foram as previsões da semana, mas você pode ter acesso a mais informações climáticas por meio do site da Proclima. Uma ótima semana a todos. É com vocês aí no estúdio. Tomara mesmo, né, gente, que chova em Mato Grosso, porque a gente acabou de mostrar aqui prejuízos, né, nas lavouras de abacaxi, pecuária com boi morrendo, e a chuva pode ser aí a grande salvação da pecuária e da lavoura. Mas olha, diante de todo este cenário, parece que teve uma mudança aí que pode trazer, né, algum impacto positivo nesse cenário. É porque houve a prorrogação da redução de ICMS. Quem vai contar essa história pra gente, vai explicar tudo direitinho, é o nosso consultor financeiro do agronegócio, Orleans Tikacheski. Orleans, por favor, traga uma boa notícia pra gente. Explica o que é essa prorrogação. Bom dia, Luciana. Bom dia a você, nosso amigo produtor rural. Essa prorrogação, Luciana, ela é muito importante aí para os produtores que precisam comprar os insumos, né, para plantar, para cultivar aí a sua safra, e também para aqueles produtores que vão investir em máquinas e equipamentos agrícolas. Na prática, essa prorrogação ela vai acontecer até o dia 31 de março de 2021, o que vai beneficiar aí os produtores na aquisição dos insumos para a próxima safra já, e também na aquisição de máquinas e implementos agrícolas. As alíquotas elas estão reduzidas, tanto no convênio de alíquota 100
que na prática é fertilizantes e defensivos agrícolas, quanto também na 52, que trata de máquinas e implementos aí que são trazidas de estado para estado, né? Então todo o território nacional tem esse benefício hoje até o dia 31 de dezembro e agora então prorrogado até o dia 31/3/2021. Mas, Oleanza, explica pra gente, essa redução aí de alíquota do ICMS serve para os pequenos, médios e grandes? Ajuda todo mundo ou não é bem assim? Olha só, Luciana, é importante esse cenário porque na prática os produtores que mais investem em tecnologia, inovação e máquinas e implementos agrícolas são produtores médios e grandes. E esses produtores muitas vezes já têm outros benefícios também que ajudam aí no baixo custo da produção. Então o médio e o grande ele é beneficiado sim com essa redução de alíquota e com a manutenção dessa redução nos próximos meses, mas o pequeno que tem a maior dificuldade tanto na compra dos insumos quanto também na comercialização e muitas vezes não faz exportação, na prática não está aqui tão beneficiado com essa redução de alíquota. Então a nossa orientação para o pequeno produtor é que aproveite o momento até o final de 2020 na redução de taxas de juros e também na isenção de IOF. Esse é um grande incentivo que a própria política econômica atual está trazendo para que os produtores pequenos possam se restabelecer, possam evoluir, possam adquirir mais equipamentos e máquinas nacionais ou importadas e investir, quem sabe aí até numa irrigação para passar esse período agora de seca, né, Luciana? Nós vimos hoje aí várias propriedades pequenas tendo dificuldade aí para cultivar as suas culturas e com certeza esse benefício tanto da redução de taxa de juros quanto também da redução da alíquota de IOF é fundamental para que eles possam cada vez se capitalizar mais. Ô, Oleanza, eu gostei muito de uma coisa que você disse aí em relação à irrigação. O que a gente pode aí ajudar os produtores com esse sistema? Tem linhas especiais? O que o mercado está trazendo nesse momento? Luciana, o mercado tem oferecido cada vez mais crédito para produtores rurais, tanto pelo período do Covid que nós tivemos, então esse público ele é um público-alvo hoje das instituições financeiras, e a própria política econômica que reduziu a taxa de juros beneficia um pouco mais os produtores na aquisição aí, de alguns implementos, de algumas máquinas que podem ajudar no dia a dia. E a irrigação, existem projetos, né, que o produtor pode buscar aí com engenheiro ou mesmo com instituições financeiras que podem beneficiá-lo. E aí existem linhas específicas sim, as instituições financeiras têm oferecido muito isso e é o momento para esse produtor buscar encontrar isso no mercado. Obrigada, Oleanza. Olha só, foi uma aula aqui pra gente, com certeza vai ajudar muitos produtores, viu? E olha, não saia daí porque vamos continuar falando sobre este longo período de estiagem que tem boi morrendo em Chapada dos Guimarães. Eu volto já.